O pescador chamado Caleb sempre se orgulhou de sua coragem indomável e de sua habilidade técnica acima da média. Para ele, o oceano não era um mistério sagrado, mas um adversário que precisava ser dominado pela força dos braços e pela astúcia da mente. Naquela tarde de céu cor de chumbo, os marinheiros mais velhos recolhiam suas redes e amarravam seus barcos, temendo o rugido que vinha do horizonte distante. Caleb, movido por uma arrogância silenciosa e pela necessidade de provar sua superioridade, soltou as amarras de sua embarcação. O pescador desafiou a tempestade sem saber que era um teste divino, planejado para quebrar sua autossuficiência e revelar a fragilidade de sua existência humana. Ele empurrou o barco contra o vento cortante, acreditando que sua experiência seria o suficiente para vencer a fúria que estava por vir. Ignorando que o céu preparava um encontro que exigiria mais do que músculos. A tempestade atingiu Caleb com uma violência que ele nunca havia experimentado em todas as suas décadas de mar aberto. Ondas gigantescas, como muralhas de obsidiana, erguiam-se acima do mastro, ameaçando esmagar a pequena embarcação a qualquer segundo. O pescador lutava contra o leme, mas a força da natureza parecia rir de seus esforços desesperados e inúteis. O teste divino estava em pleno curso, despindo Caleb de sua vaidade e de suas certezas terrenas. Ele percebeu que, diante do infinito, sua habilidade era apenas um grão de areia sendo levado pelo vento. A escuridão tornou-se absoluta, e o som do trovão ecoava como julgamento final sobre sua rebeldia. No auge do terror, quando a água já inundava o convés e a morte parecia inevitável, Caleb soltou o leme e caiu de joelhos. O homem que nunca pedirá ajuda finalmente reconheceu que precisava de uma força maior para sobreviver. No momento exato em que ele desistiu de lutar sozinho, uma paz sobrenatural começou a emanar do centro do turbilhão. Caleb abriu os olhos e viu uma silhueta luminosa caminhando sobre as águas revoltas, aproximando-se sem pressa do barco que estava prestes a naufragar. Jesus apareceu no epicentro do teste, não para punir Caleb, mas para ensinar-lhe a lição da rendição. O pescador viu o mestre estender a mão e, subitamente, o rugido do vento transformou-se em um sussurro reverente e calmo. Por que você confiou apenas em sua força, Caleb? Perguntou a voz que atravessava o tempo. O teste divino fora desenhado para mostrar que a verdadeira coragem não está em desafiar a tempestade por conta própria, mas em confiar naquele que tem o poder de acalmá-la. O segredo divino revelava-se ali. O orgulho é a maior tempestade que um homem pode enfrentar em seu próprio coração. Jesus subiu no barco e, com sua presença, a madeira que estava rangendo e prestes a quebrar tornou-se firme como rocha sólida. Caleb sentiu um calor inexplicável percorrer seu corpo, dissipando o frio da morte e a vergonha de sua arrogância anterior. O mestre explicou que o mar agitado fora permitido para que o pescador pudesse ver a própria pequenez diante da grandeza de Deus. O plano divino não era a destruição de Caleb, mas a reconstrução de sua alma sobre a base da humildade sincera. O impossível aconteceu quando o pescador, que antes desafiava o céu, agora chorava aos pés do Salvador, pedindo perdão por sua autossuficiência. Jesus sorriu e disse que o teste fora concluído com sucesso no momento em que ele soltara o leme para buscar a mão do Criador. A transformação começava ali, entre os destroços de uma tempestade que acabará de ser vencida pela graça. O mestre ensinou a Caleb que a vida no mar, assim como a caminhada espiritual, exige uma dependência constante da direção divina. Ele mostrou ao pescador que as redes vazias de sua vida eram resultado de tentar pescar apenas com a força humana, esquecendo-se da providência celestial. Jesus ordenou que Caleb lançasse a rede novamente, mas desta vez em seu nome e sob sua palavra de autoridade. O segredo divino era que a obediência produz frutos que o esforço humano jamais poderia alcançar sozinho. Caleb, agora humilde, seguiu a instrução e sentiu o peso imediato de uma colheita milagrosa. O mar, que antes tentará tragá-lo, agora entregava seus tesouros em obediência ao comando de Cristo. O teste divino transformará um competidor orgulhoso em um discípulo atento e grato, pronto para aprender os mistérios do reino através das marés e dos ventos controlados por Deus. Enquanto o barco navegava suavemente em direção à costa, Jesus falou sobre as futuras tempestades que Caleb enfrentaria, mas desta vez não no mar físico, mas na vida entre os homens. O plano de Deus era usar a coragem de Caleb, agora temperada com a humildade, para resgatar outros que também estavam naufragando em seu próprio orgulho ferido. O impossível era ver o homem que antes era temido por sua dureza tornar-se um portador de compaixão e misericórdia divina. Jesus prometeu que nunca mais Caleb estaria sozinho em suas navegações, pois a aliança feita no meio da tormenta era eterna e inquebrável. O pescador percebeu que o teste divino fora o maior presente que já receberá, pois o libertara da prisão de si mesmo para a liberdade de servir ao Mestre da criação.
A luz da manhã refletia agora a nova identidade de um homem regenerado pela mão santa. O segredo divino que Caleb carregava no peito era a certeza de que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana assumida com fé. Ele olhava para as mãos que antes apenas puxavam cordas e via agora instrumentos de um propósito muito maior. Jesus explicou que a partir daquele dia, Caleb pescaria almas para o céu, usando sua história como a rede para atrair os perdidos. O teste divino fora a escola necessária para forjar um líder espiritual que não confiava em sua própria sombra, mas na luz que vinha de cima. O impossível tornará-se o pão cotidiano de sua nova existência. Caleb entendeu que o mar sempre seria um lembrete de sua total dependência de Jesus. O plano fora perfeito. Deus usará a própria arrogância do pescador para levá-lo ao ponto de encontro onde a vida eterna o esperava pacientemente sobre as ondas. Ao chegar à praia, Caleb foi recebido com espanto pelos marinheiros que o viram partir para a morte certa. Eles não viram Jesus, que se tornará invisível aos olhos carnais, mas viram a transformação radical no semblante do pescador. Caleb não se gabou de sua sobrevivência, ele apenas apontou para o céu e agradeceu. O impossível era a nova conversa da vila. O segredo divino não podia ser contido, e ele começou a compartilhar como sua força falhara e como a mão de Deus o resgatara. A vila, que antes admirava sua técnica, agora buscava a fé que ele encontrara no meio do vendaval. Caleb tornou-se o testemunho vivo de que desafiar a tempestade sozinho é tolice, mas atravessá-la com Cristo é a maior vitória que um ser humano pode conquistar nesta vida terrena e finita. A história de Caleb tornou-se uma parábola para todos os que enfrentavam crises intransponíveis. Ele passou o resto de seus dias ensinando que os testes divinos são oportunidades disfarçadas de problemas, destinadas a nos levar para mais perto do Salvador. O impossível era agora parte de sua rotina diária. Ele nunca mais olhou para o mar com a mesma arrogância de antes. Agora, ele via em cada onda a assinatura do Criador. O plano de Jesus para Caleb foi plenamente realizado, pois o pescador tornou-se um porto seguro para os aflitos e um mestre para os novos discípulos. O segredo divino era simples. Solte o leme e deixe que Jesus conduza a sua embarcação. A tempestade que Caleb desafiou sem saber foi, na verdade, o vento que soprou sua alma diretamente para os braços acolhedores e eternos do seu Deus. Caleb morreu muitos anos depois, com a paz de quem cumpriu sua missão com integridade e fé inabalável. Seu barco, que sobrevivera ao teste divino, foi preservado como um símbolo de que a madeira fraca nas mãos de Deus é mais forte que o aço do mundo. O impossível continuava a acontecer através de seu legado e das histórias que ele deixou gravadas no coração daquela comunidade litorânea. O segredo divino que ele descobriu no mar permaneceu vivo. Jesus sempre responde quando o orgulho morre e o pedido de socorro nasce. O pescador que desafiou a tempestade terminou sua jornada em águas calmas, sabendo que a maior aventura não foi vencer o oceano, mas ser vencido pelo amor de Cristo no meio do caos. Sua vida foi a prova final de que Deus testa quem ele ama para salvar quem ele deseja usar poderosamente.